Salve, salve, torcida colorada! Vem com o Igor no canal do Vaga. Espero que todos vocês estejam bem. Grande abraço para todo mundo que está assistindo esse vídeo e boa semana para todos nós, é claro. Quero fazer uma pergunta para vocês. Ramon Dias pode deixar o comando técnico do Internacional nesta parada para a data FIFA? O que a diretoria colorada pensa sobre o trabalho da família Dias até aqui? E vamos citar aqui também os números do aproveitamento desde a chegada de Ramon Dias a Porto Alegre. Aproveitamento muito ruim, inclusive, ainda mais com o empate contra o Bahia, que fez com que o Internacional chegasse a 5 jogos sem vencer no Brasileirão. Tem também um jogador que estava lesionado, anteriormente era titular antes de se lesionar e está voltando. Inclusive, este mesmo atleta envolve uma movimentação do Internacional nos últimos dias em virtude de uma pendência de sua contratação, desse jogador aí que está voltando. Vamos falar sobre isso e também quais serão as prioridades da comissão técnica nesta parada FIFA. O que o Internacional planeja de ajustes até a partida contra o Ceará no dia 20 de novembro. Tudo neste conteúdo que tem a tua força, torcedor colorado, torcedora colorada, que deixa o like, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e, é claro, conto com a tua interatividade nos comentários. Sem muita enrolação, vamos lá para o nosso conteúdo, porque eu lhes pergunto, o que a diretoria colorada diz sobre o trabalho da comissão de Ramon Dias? Como eu disse no início do vídeo, o empate contra o Bahia no Beira-Rio fez com que o Internacional chegasse a 5 jogos sem vitória e também o Inter, sob o comando de Ramon Dias, chegou à marca de 10 partidas. Detalhes, foram 4 derrotas, 4 empates e apenas 2 derrotas. Além disso, nestas 10 partidas, o Inter sofreu 10 gols. 1 gol a cada jogo, se fôssemos fazer aqui o cálculo. Assim, Ramon Dias liderou o Inter nessas partidas e chega após 10 jogos com 33% de aproveitamento. Mas ele será demitido ou permanecerá no Internacional? José Olavo Bisol, vice-presidente do Inter, deu respaldo ao argentino. Após o jogo contra o Bahia, concedeu entrevista coletiva e, abre aspas, para o Bisol. Nós acreditamos na comissão técnica. Entendemos que vem fazendo um trabalho de evolução e hoje, sábado, no caso quando ele falou, isso foi demonstrado em campo. Não temos a pretensão de fazer qualquer tipo de modificação neste momento. Aí a declaração do José Olavo Bisol. Ele também destacou o desempenho da equipe, que foi muito bom, principalmente no primeiro tempo. Realmente no segundo tempo deixou a desejar. Mas ele falou aqui na coletiva ainda: vemos ímpeto, capacidade de melhoria e de jogar. Essa comissão se aprofunda nos temas do clube, assume responsabilidades e tem buscado soluções. O momento é delicado, mas precisamos manter a serenidade. Manter um ambiente belicoso não vai nos levar a lugar algum. Baita pronúncia do português aí, graças a Deus. E aí, pessoal? Você, torcedor colorado, tiraria Ramon Dias nesse momento ou seguiria com o argentino até o final do Campeonato Brasileiro? Um detalhe também importante de bastidor, informação trazida pelo Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante, nos últimos dias. O Inter chegou a temer que o Ramon Dias pedisse demissão após o episódio, envolvendo a frase que ele proferiu na coletiva após o jogo contra o Bahia, de que futebol é para homens e não para meninas, mas não foi o que aconteceu. O Ramon se retratou nas suas redes sociais, o Inter também soltou uma nota e o argentino deve se manter no comando do Colorado, ok? E o Bryan Aguirre, hein? Faz tempo que você não vê esse jogador em campo. Ele estava lesionado e deve reforçar o time na decisão, digamos assim, contra o Ceará, no dia 20 de novembro, lá
em Fortaleza. Está aguardando liberação médica para definir se ele poderá já retornar nesta parada para a data FIFA. A tendência é de que isso aconteça. E vale lembrar aqui, né? O Bryan Aguirre teve uma ruptura na fáscia plantar do pé direito há algumas semanas, ficando fora de 5 jogos, justamente essas partidas que o Internacional jogou contra Bahia na Arena Fonte Nova, Fluminense, Maracanã, Atlético Mineiro, Vitória e Bahia. Então, Bryan Aguirre deve retornar logo menos. E também, já entrando no tema sobre essa pendência que o Internacional tinha e quitou recentemente, informação do colega Simon Bianchini, tanto essa do retorno do Bryan Aguirre quanto a da pendência quitada, que envolve a contratação do lateral, o Inter quitou uma parcela envolvendo a sua contratação e evitou assim uma ação na FIFA que poderia gerar um transfer ban, né? Lembrando que ele foi contratado em 2024, esses valores estavam em atraso desde setembro daquele ano, do ano passado, e a apuração da Zero Hora deu conta de que o pagamento foi realizado na semana passada, após reclamação pública do Lanús, time onde o Bryan Aguirre estava jogando. Então, mais uma situação em que o Internacional é exposto de maneira pública por alguma equipe envolvendo contratações de jogadores e não pagamento integral destas contratações. O valor pendente era originalmente de $100 mil. O acordo entre os clubes prevê a fixação do câmbio em R$ 5,65 por dólar e pelo longo período de atraso no pagamento, porém, além do movimento jurídico, uma quantia adicional foi desembolsada pelo Colorado. E lembrando também, o Simon traz na sua matéria, Bryan Aguirre foi comprado por $1,4 milhão, R$ 7.900.000 na cotação da época. O investimento inicial foi realizado à vista e 3 parcelas de $100 mil foram estipuladas em dias consecutivos, 2, 3 e 4 de setembro. As 2 primeiras parcelas já haviam sido pagas e aí o Internacional quitou a última na semana passada. E fica a pergunta, torcedor colorado, a gente já encaminhando para o desfecho aqui do nosso conteúdo. Aguirre voltando, deve ser titular? O que acontece? Devemos sim ter mudanças no esquema, entrando já no nosso último tema, ou melhor, na escalação, perdão, o esquema deve ser mantido. 4-2-3-1 como foi contra o Bahia. Formação do Simon Bianchini de GZH também. E a pendência inicial envolve substituir o Thiago Maia, que acabou tomando o 3º cartão amarelo no último sábado, está suspenso no jogo contra o Ceará. Alan Rodrigues, que voltou também para a partida de sábado após lesão, é o favorito, mas Bruno Gomes, por ter mais ritmo de jogo, por estar atuando nas últimas partidas, por ter atuado nas últimas partidas, deve ser realocado ao meio-campo. E aí, assim, o Bryan Aguirre poderia ganhar uma vaga no time titular pela lateral direita. Ok? Então, seriam essas possibilidades. Alan Rodrigues ou Bruno Gomes indo para o meio-campo e o Bryan Aguirre retornando ao time titular. Certo? E nesta data FIFA, as questões que o Internacional vai priorizar serão, primeiro, a preparação física, visto que foram sequências desgastantes de jogos, poucos dias para trabalhar, 2 a 3 dias. Então, o Internacional vai buscar aí recuperar o condicionamento físico dos seus jogadores, porque tem mais 5 rodadas pela frente, Ceará, Santos, Vasco, São Paulo e Bragantino, certo? A média aqui, o Simon até traz na matéria, a média entre cada jogo é de 4 dias de descanso. Logo, o tempo para treinos após o primeiro jogo será escasso. Então, prevendo essa intensidade, esse calendário apertado dos jogos nesta reta final, o Inter vai priorizar a recuperação deste condicionamento físico, e também os ajustes no time no setor defensivo. Afinal de contas, como eu já havia dito, Inter tomou 10 gols nos últimos 10 jogos, vencendo, inclusive, no Campeonato Brasileiro, com mais de 40 gols sofridos, uma das piores defesas desta edição do Campeonato Nacional de 2025. Mais de 40 gols sofridos, mas preocupante, que se equipara aos dados de times que estão justamente brigando na ponta de baixo da tabela. Então, uma preocupação
nesse setor defensivo, especificamente com o lado esquerdo, pelo vazamento frequente na temporada, até em virtude pelo mau desempenho do Bernabé defensivamente. Ok? Fechamos por aqui? Era isso por hoje então, pessoal. Agradeço o carinho de vocês aí, o carinho da audiência, como diz o Vaga, e logo logo estaremos de volta. O Vaga teve alguns compromissos hoje, então gravei esse conteúdo para vocês nesta segunda-feira, mas amanhã já voltamos à programação normal com ele. Agradeço o carinho de vocês, aquele abraço, fui!